Olá, gente. Eu sou o professor Mauro, da UFOPA. Hoje a gente vai continuar com a nossa penúltima parte do curso de Fundações Profundas, né? A gente vai falar um pouco de recalque em stacks. A gente já aprendeu o que é recalque lá nas fundações superficiais, nas sapatas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as fundações profundas, né? No caso de stacks e tubulões. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente vai aprender aqui? A gente vai tentar calcular ou então estimar qual seria o deslocamento de uma fundação, tipo, profunda ou indireta, no caso uma estaca, a partir de alguns métodos. Né? Esses métodos podem ser empíricos, desculpa, é, ou da teoria da elasticidade. Né? O que é a teoria da elasticidade? É que envolve aí os conhecimentos de mecânica do sólido, de resistência dos materiais, que vocês já aprenderam em outras disciplinas, nas disciplinas básicas ou profissionalizantes do curso. Então veja bem, nessa imagem aqui, gente, tem uma estaca, né, isolada. Essa estaca está carregada com uma carga Q, né, uma carga normal, a vertical aqui, né, no sentido vertical. E essa carga ela vai ser equilibrada pela resistência do sistema de fundação. Quando a gente fala sistema de fundação, eu estou me referindo tanto ao elemento de concreto quanto o solo que envolve esse elemento de concreto. Por quê? A gente já entendeu, já aprendeu que a resistência do material, do sistema de fundações, vai ser a resistência geotécnica, geralmente. A gente vai ter a resistência estrutural, que é a resistência do concreto, e a resistência geotécnica. E a gente vai adotar como resistência do sistema a menor delas, e geralmente é a geotécnica. Então, na resistência geotécnica, a gente vai ter a resistência de ponta, né, que a gente vai chamar de QP aqui, por exemplo, nessa imagem, e a resistência lateral, que vai ser o QF aqui, ou de fricção, né, SF aí, friccional, alguma coisa do tipo, seria a resistência lateral. Então, a soma dessas duas parcelas tem que equilibrar a solicitação do sistema, né, para garantir aquela premissa que a gente tem nos projetos de engenharia, no qual a resistência tem que ser sempre maior, né, ou igual, né, no mínimo igual, à solicitação. Tá, beleza? Ou de outra forma, que é a mesma coisa que eu falei. Tem gente que fala assim, em vez de falar resistência maior que a solicitação, tem gente que fala a solicitação tem que ser menor que a resistência. Ou é menor ou igual. É a mesma coisa. Tá legal? Então veja, nessa imagem aqui, gente, a gente vai ter duas contribuições. Então, primeiro, para que eu consiga mobilizar a resistência de ponta, né, a resistência lateral, eu tenho que vencer primeiro o atrito lateral. Então, essa carga aqui, ela tem que ser suficientemente maior, né, digamos assim, a magnitude dela tem que ser um pouco elevada em relação ao QF, para que eu consiga mobilizar a ponta. Então, veja bem, o que a gente espera que aconteça quando uma estaca é carregada? Então, veja bem aqui, ó. Nessa imagem C, eu tenho uma estaca isolada com carregamento Q, e vocês conseguem notar aqui que houve um deslocamento na vertical, no sentido do carregamento, né, um recalque. E esse recalque ele é maior no topo, né, e menor na base. Isso dá para ver aqui, né, a diferença aqui em escala, dá para ver que esse W aqui, deslocamento, é maior que esse WP aqui, da ponta. Por que isso acontece? Porque nesse recalque aqui da ponta, eu levo em conta o encurtamento do elemento de concreto e o deslocamento de solo. Então é por isso que aquele é maior. E nesse caso aqui da ponta, eu levo só em conta o deslocamento de solo, o encurtamento de concreto está para cima. Tá beleza? Então, o que vai interessar para a gente? É o maior deles. É sempre o recalque no topo. Né? Mas a gente também entende que para que esse recalque na base aconteça, eu tenho que ter ultrapassado o atrito lateral. Então, ó, nesse gráfico aqui da figura B, eu tenho duas situações de carregamento. Eu tenho um recalque aqui, recalque não, tem um gráfico que mostra, né, carga no eixo X, né, e profundidade, né, profundidade do elemento no eixo Z. Aqui em fundações é comum a gente considerar o eixo positivo vertical para baixo. Então, por isso que está a setinha para baixo aqui. Então, veja, essa parcela bem aqui, ó, inclinada, é a parcela de Q,
que é resistida pelo QF. Né? E essa parcela bem aqui, ó, reta, como se fosse esse retângulo aqui, digamos assim, um retângulo, né? Se eu dividir isso aqui é um trapézio, fica um retângulo, um triângulo. Essa parte retangular seria... Deixa eu pegar aqui uma caneta. Essa parte que seria da ponta. E aqui, fuste. Beleza? Então, o que a gente vai aprender? É estimar esse recalque aqui. Como que a gente vai fazer isso? Tem alguns métodos. Vamos aprender. Beleza? Então, bora lá. Primeiro, antes da gente chegar no método, existem processos de instrumentação de estacas que vão mostrar exatamente aquela situação que eu estava imaginando. Então, veja bem, por exemplo, tem uma estaca aqui, ó, uma estaca, eu tenho um carregamento que esse carregamento ele é maior no topo, né? E conforme eu vou avançando, ele vai diminuindo. Por quê? O carregamento que eu estou aplicando na estaca, porque vai ter a resistência lateral. Então, por exemplo, se aqui em cima tinha Q, aqui eu já tenho um Q'. Por quê? Tem o QL daqui, que resistiu parte desse Q. Então, Q' é menor que Q. Menor que Q. E isso vai acontecendo ao longo da profundidade. Quanto mais profundo eu vou, mais esse Q vai diminuindo. Beleza? Então, como é que a gente vai aferir isso? A gente vai fazer uma instrumentação da estaca. O que é a instrumentação da estaca? Colocar sensores, né? Sensores, que a gente vai chamar de string gauge. Aí você deve ter aprendido isso em estado plano de deformação, que tem as rosetas e tudo mais. Aqui põe também, que a gente vai chamar de string gauge ou ponte, né? Que a gente consegue monitorar isso. Então, veja bem, essa figura aqui são gráficos, né? De instrumentação de algumas estacas, né? Então, veja. Não sei se tem alguém daltônico aí, mas esse losango aqui eu tenho uma carga de 35 kN aplicada no topo. Né? E na base dela, olha quanto chega. Uma estaca de 8 metros. Na base chega a quase zero. Então, dos 35 kN que eu apliquei lá no topo da estaca, quase nada chegou para a base. Então, qualquer recalque que venha a ter, qualquer deslocamento que essa estaca venha a ter, é devido à perda, né, do atrito lateral. Então, não chegou a mobilizar a base. Então, isso aqui, ó, se vocês repararem, está acontecendo com quase todas as cargas. Né? Já começa a mudar aqui nessa carga de verde. Isso é no mesmo solo, tá, gente? Mesmo solo, mesmo estaca. Então, nessa carga de verde aqui, ó, que tem um tracinho, eu apliquei 245 kN no topo. E essa carga vai diminuindo com o atrito lateral. O que chega em 8 metros? Vai chegar a menos que 35, né? Sei lá, tá chegando aqui uns 20. Do 245 que eu apliquei, chegando 20. Então, quer dizer que 225 kN foram resistidos apenas pelo atrito lateral. Então, qualquer deslocamento que venha a ter, um deslocamento pequeno, né? Porque para eu perder o atrito lateral, não preciso ter grandes deslocamentos. Beleza? Agora, para eu mobilizar a base, né, eu tenho que apresentar um deslocamento já considerável. Coisa que já acontece aqui quando eu tenho uma carga maior, de 315 kN. Né? A gente sabe que parte dessa carga foi recebida pelo atrito lateral e chegou quanto aqui na ponta? Aqui está chegando, ó, uns 80, eu acho. 80 kN para a ponta. Então, é esse tipo de carregamento que a gente espera que aconteça no sistema de fundações. O carregamento vai diminuindo com a profundidade, né? Mas o carregamento no topo permanece igual. Só que nem todas as fundações, né, na verdade a maioria delas, não são instrumentadas. Então a gente não consegue saber isso aqui com precisão. Então a gente precisa estar munido, né, de equações ou então de métodos que a gente consiga ter uma estimativa de quanto de carga chega lá ou de quanto de deslocamento essa estaca vai sofrer. Então é isso que a gente vai aprender aqui. Então veja bem, a gente vai ter esses métodos baseados na teoria da elasticidade, métodos numéricos, né? Aí esses métodos numéricos assim, elementos finitos, certo? Análise por MEF. O que é MEF?
Método dos elementos finitos, né? Aqueles programas, não sei se vocês já viram aí, tipo SAP, né? Existe um outro, diversos aí, diversos programas. Diana, ANSYS, um monte. A gente pode fazer por lá, análise numérica. Ou métodos semi-empíricos, esses que usam o SPT, que vai usar algum parâmetro de resistência que a gente colha no campo. Beleza? Qual que a gente vai aprender aqui, professor? Para o nosso caso da disciplina, a gente vai aprender esse daqui, ó, os métodos teóricos que são baseados na teoria da elasticidade. Mas a gente vai precisar de todos os parâmetros, como modo de elasticidade, coeficiente de Poisson? Sim, vamos precisar. Mas a gente não tem isso. Da onde que a gente vai tirar? A gente vai tirar aqui dos métodos semi-empíricos, né? Também, a gente tem como estimar o modo de elasticidade e o coeficiente de Poisson a partir de dados de SPT ou do tipo de solo, como a gente já aprendeu lá nas fundações. Então, a gente vai precisar desse conceito que você já aprendeu lá para cá, tá bom? Então, veja. O que a gente vai considerar? Que propõe a previsão de recálculos de uma estaca de forma cilíndrica, né? Então, vamos considerar aqui que tem uma estaca cilíndrica que está imersa no meio, né, um solo, que tem módulos de elasticidade e coeficiente de Poisson conhecidos. O que a gente vai precisar saber dessa estaca? Primeiro, a solicitação, depois, o diâmetro, vai precisar saber a área, e o comprimento. Tudo isso a gente já conhece, porque a gente já tem aquelas planilhas lá de dimensionamento de fundação, que a gente já aprendeu, o método Wallach-Veloso, o método de Quaresma. E são a partir daqueles métodos que a gente vai definir o diâmetro, o comprimento, né? E o carregamento vai vindo do projeto estrutural, né? Planta de carga. Que tu também já tem. Beleza? O modo de elasticidade da estaca, CP, vai depender do FCK do concreto, que tu também conhece. Beleza? Então, a gente vai precisar dessas informações para aferir qual vai ser o deslocamento, né, que vai ter no topo de uma estaca. E esse deslocamento vai ser o recálculo. Tranquilo? O método que a gente vai usar foi desenvolvido em 68, sabe? Por uns caras aí, ó, Poulos e Davis. Esses caras lá da Austrália, né? São bem bons, né? Não tem um pleonasmo, acho, em fundações. E já estudam isso aí há muito tempo. E esses métodos aqui são bastante usados. Então vamos lá. Como é que a gente vai calcular o recálculo? O recálculo que vai ser dado por essa letra Rzinha, que no caso eu vou ter a carga, vou precisar saber a carga. Esse I bem aqui eu já falo sobre ele. O módulo de elasticidade do solo, então esse E aqui, gente, ó, é o E do solo. E o B, gente, o B vai ser o lado ou o diâmetro, né? Então vai ser lado ou diâmetro da estaca. Depende se a estaca é quadrada ou circular. E esse fator de influência para a estaca, a gente vai calcular a partir de uns gráficos. Beleza? Por quê? O I, que a gente vai precisar usar bem aqui, ó, ele é calculado em função desse inicial, que é esse fator de influência, esse parâmetro RK, RH, RV e RB, esse aqui está ligado com a ponta, né? Esse RB, já a gente explica sobre ele. Então, esse RK vai levar em conta a correção para a compressibilidade da estaca em função do fator de rigidez, né? Essa rigidez a gente vai aprender a calcular. O RH, fator de correção para a espessura finita, vai depender do tipo de solo, da espessura da camada. O RV, fator de correção para o coeficiente de Poisson do solo. Por quê? O coeficiente de Poisson do solo varia entre 0,25 e 0,5. Então, a gente vai precisar corrigir isso aí, a depender do tipo de solo que a gente estiver trabalhando. O RB, o fator de correção para a base ou ponta em solos mais sendo o EB o modo de elasticidade do solo na ponta da estaca. Esse RB, gente, algumas vezes, ele vai ser 1, tá? Algumas vezes. Se eu estiver tratando de um único solo, por exemplo, o solo do início, em todo o comprimento da estaca até na base, é o mesmo solo, então o modo de elasticidade não vai variar, então esse RB vai ser 1. O contrário, a gente calcula.
E o K, que é a rigidez, vai estar ligado com o módulo de elasticidade da estaca e o módulo de elasticidade do solo. Tá bom? No caso aqui, esse RA geralmente vai ser 1, quando eu estiver trabalhando com estacas maciças, então geralmente vai ser 1. E o RB vai ser, o SK geralmente vai ser a relação entre o módulo de elasticidade da estaca, que é esse EB, e o módulo de elasticidade do solo. Aí, já eu mostro aonde a gente vai pegar esses fatores. São gráficos, são ábacos que a gente vai ter que consultar. Desliga aí o microfone, por favor. Beleza? Bom, aqui são os gráficos que eu mostrei para vocês. Como é que a gente vai entrar nesses gráficos? Primeiro a gente vai precisar daquele I0. Aí vai ser o primeiro gráfico aqui. Como é que a gente vai calcular isso? A gente vai ter o B da base e o B do fuste, né? O que é? O lado, o diâmetro. Se é uma estaca que tem um diâmetro contínuo ao longo de todo o comprimento, a gente sempre vai usar a curva do 1. Né? Tipo, essa relação que vai dar 1, porque o B do fuste vai ser igual ao B da base. Então, 1 dividido pelo outro vai dar 1. Então, a gente vai escolher sempre a curva 1. E essa relação L sobre B está ligado com a esbeltez, né? Você aprendeu lá a esbeltez para pilares, né? E aqui para as fundações a gente vai adotar como parâmetro de esbeltez a relação L sobre B, que vai ser o comprimento da estaca dividido pelo diâmetro ou lado, tá? Esse B aqui nesse caso é o diâmetro ou lado da estaca. Então isso a gente conhece. Então veja, por exemplo, se eu tenho a relação L sobre B e a minha estaca tem 10 metros e o diâmetro é meio, quanto que dá isso aqui? Dá 20, né? 20. Então, o que eu teria que pegar? Entrar aqui na curva de 20, ó, ir até a curva 1. Bem aqui, ó, cheguei. E aonde tocar, eu venho aqui e vou colher o meu I0, que nesse caso aqui seria 0,09, para esse caso. Beleza? Tranquilo isso aí demais, né? Então, seria 0,09. Os outros fatores vão envolver exatamente a mesma coisa. Vou precisar do K. Como é que calculo o K? Vai ser o módulo de elasticidade do concreto, né? Tá, ele colocou B lá e tal. Sobre o módulo de elasticidade do solo, da estaca. Beleza? Então, digamos que o módulo de elasticidade do concreto aí seja, sei lá, colocar 30 mil. Tem que estar na mesma unidade. E o do solo aqui é, sei lá, 5. Estou chutando. Então, 30 por 5, né? Corta isso aqui, dá 6. Né? Então, teria que colocar mais um pouquinho aqui, senão vai dar. Colocar mais um aqui, só para dar 60. Né? Digamos que deu 60, que aí eu vou entrar aqui com a escala log, aqui, tá, gente? Então, 60, digamos que estivesse por aqui. Estou chutando. E eu tenho que escolher uma curva que estabeleça a minha relação L sobre B. A nossa relação L sobre B é 20, né? Aí você vai falar, pô, Mauro, pô, professor, não tem 20. O que eu faço? Duas situações. Tá? Duas situações. Aí você vai avaliar. Primeiro, ou você traça uma curva aqui, ó, seguindo o mesmo jeitão aí das outras, eu acho que está mais próximo do 25 aqui, ó, certo? E digamos que essa curva aqui fosse a de 20. Né? Essa aqui seria a 20. Ou você faz o seguinte, que eu até prefiro, que dá para tu fazer aí na tua calculadora. O outro jeito é você pegar, fazer uma interpolação, ver qual é o valor para 10 e ver qual é o valor para 25. E faz uma interpolação para 20. Né? Então, você escolheria um valor de RK para 10, um valor de RK para 25 e o de 20 estaria entre esses dois valores. Aí tu faria uma interpolação, né? Que é uma regra de 3 aí, nada mais isso. Bom, tu pode fazer assim também. São situações que podem vir a ocorrer. O RV ou RNI, na verdade, nem é V, é um NI aqui, coeficiente de Poisson. Você vai entrar com o coeficiente de Poisson do solo, vai entrar com o K aqui que você vai encontrar, digamos que é 60, 100, enfim. Você vai encontrar um K bem aqui. Do mesmo jeito, colhe aqui
Bateu na curva, digamos que fosse 100, vai lá e encontra o RV. A mesma coisa a gente vai fazer para o RH. Só que o RH, gente, tem duas situações. Vai ter duas situações na hora de calcular isso. Você vai precisar calcular esse H sobre L ou L sobre H. Um dos dois. Bom? Um dos dois. O que vai ser o H e o que vai ser o L sobre H? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Não tem. Depois eu mostro ali o que é o L sobre H. O que você vai precisar calcular? Aqui vai estar ligado cadê? Com a espessura da camada e o comprimento da estaca. O H, ele é a espessura da camada de solo. E o L é o comprimento da estaca. Então você vai ter que calcular o seguinte: quando L for menor, né, que o H, geralmente vai acontecer isso, quando L for menor que o H, você avalia isso aqui, ó, tipo, digamos que tem uma espessura de camada de solo de 30 metros, né? E o comprimento da estaca é 10. Então quer dizer que se eu dividir 30 por 10, isso vai dar 3, né? E 3 foge aqui, ó, o máximo valor que eu tenho aqui no gráfico é 2, aqui na metade o máximo. Então quando isso acontecer, passou de 2, você faz o contrário. Em vez de dividir H sobre L, você vai dividir L sobre H. Que no caso ficaria 10 por 30, né? Que dá quanto aí? Um terço? Um terço. Então, a partir de um terço, né? Que é 0,33, digamos assim, ó, bem aqui é 1, 2, 3, 4, 5, né? Que aí seriam esses valores aqui de baixo. O zero começa daqui. Então, 0,33 dá por aqui, aí você mede aqui desse lado. Tá bom? Então, caso isso aconteça, você vai ter que avaliar aí, você vai olhar de qual lado do gráfico, do lado esquerdo, lado direito, no caso aqui da seta que eu fiz, ou do lado esquerdo. Aí, tendo esse valor, escolhe a relação L sobre B que você tem, no nosso caso aqui é 20, né? Também não tem 20 aqui, aí faz a interpolação, pega na de 10 e pega na de 25 e vai encontrar o fator RH. Tendo essas coisas, você vai conseguir calcular o I e as outras informações que você tem e avalia o recálculo. Isso é para uma estaca do tipo isolado, tá? Para uma única estaca. Tudo isso que eu falei até agora, para uma única estaca. Agora, aquele RB, ele tem alguns gráficos aqui, vai depender do gráfico que você vai precisar. É o mesmo gráfico, só para diferentes valores de L sobre D, tá? De Belter, digamos aqui. Ali é 75, aqui é 50, aqui é 25 e aqui é 5. Aí eu vou ter que escolher qual a curva, né? Que eu vou estar calculando. Qual a curva. Caso aqui, ó, K de 100, que não esquece que o K é o módulo de elasticidade do concreto e o do solo, tá bom? E aqui é o módulo de elasticidade da base, né? Do solo na base da estaca e o módulo de elasticidade do restante aí. Se for uma única camada, um único tipo de solo, isso aqui dá 1, né? Aqui dá 1. Então, quando dá 1, eu vou estar nessa parte do gráfico. Aí, nosso RB sempre vai ser 1 em qualquer um dos gráficos que eu fizer isso. Ó, D1 bem aqui, ó, dá 1. D1 bem aqui, dá 1 aqui também. É o que eu te mostrei anteriormente, que eu te falei que algumas vezes o RB vai ser 1. Tá bom? Quando tiver o tipo de estaca aí, estaca flutuante, geralmente o RB vai ser 1. Tá legal? Isso aqui é desse jeitinho para encontrar os valores lá de RB, RV, RH. E com isso, a gente conseguir calcular, né? Com isso, tudo isso é para calcular apenas esse I, bem aqui. Tendo esse I, que não tem unidade, a gente vai calcular o recálculo. No caso, eu vou colocar a carga, aqui o I que eu calculei, o módulo de elasticidade do solo, né? E o lado ou o diâmetro.
Só tomando cuidado, gente, para que o Q e o E e o B estejam na mesma unidade, né? Unidades compatíveis. Então, por exemplo, se você usa quilonewton aqui, o seu módulo de elasticidade tem que estar em kPa e o B, lado ou diâmetro, tem que estar em metro. Tá bom? Aí você calculando isso, você vai encontrar um recalque em metro também. Beleza? Deve dar um número pequeno aí. Aí você multiplica por 1000 para transformar em milímetro. Então, fazendo isso, a gente vai conseguir calcular o recalque de uma estaca isolada, com essa fórmulazinha. Não passando. Agora que a gente já aprendeu a calcular o recalque de uma estaca isolada, a gente precisa calcular o recalque de um grupo de estacas, né? Então, por exemplo, se uma estaca recebe um carregamento, sei lá, de 100 kN, um grupo vai receber um carregamento muito maior, de 100 kN. Então, a gente vai ter dois tipos de estacas. A estaca que a gente vai chamar de flutuante, são estacas predominantemente que trabalham por atrito lateral, né? Então, quando eu tiver um único tipo de solo aí e tal, solo menos resistente, a gente vai chamar isso de estaca flutuante. E essas estacas flutuantes, a gente vai poder considerá-la de duas formas, né? No caso, esse grupo de estaca, ou como um radier equivalente, que no caso a gente vai considerar que aquele grupo de estacas equivale a uma placa a uma determinada profundidade. Ou considerar que seja um tubulão equivalente ou estaca, né? Estacão, no caso, equivalente. Opa, estação. Estacão equivalente, tá? É a mesma coisa. Então, o que vai mudar nessa avaliação, gente? O que vai mudar nessa avaliação? Vai ser o número de estacas. Então, se eu tiver até 16 estacas, né? Até valor de 16 estacas, eu posso considerar que essa fundação, esse grupo vai trabalhar como um tubulão equivalente. Se eu tiver mais que 16 estacas, eu posso considerar que vai trabalhar como um radier. Aí a forma de calcular esses valores são diferentes, né? São diferentes. Para calcular o recalque de uma placa, é semelhante ao que a gente já aprendeu lá nas fundações superficiais. Então, bastava a gente determinar qual seria a dimensão dessa placa, né? Que não é muito difícil, que vai ser de acordo aí com o tamanho das estacas. Então, por exemplo, você vai ter o tamanho aqui do grupo de estaca, né, daqui para cá, e vai determinar um espraiamento de 1 para 4. E há uma profundidade, né, de 2/3 desse comprimento, aqui é o restante que falta aqui para as estacas, no solo mole. A gente vai calcular uma placa e essa placa vai ter uma dimensão. A gente vai saber qual é o carregamento que está sendo aplicado nela, né, e o modo de elasticidade do solo, e consegue calcular o recalque usando essa fórmula aqui, que é a mesma que a gente já aprendeu lá nas fundações superficiais. Então, quando eu estiver falando de radier equivalente, é semelhante ao que a gente já aprendeu lá. Só muda que a gente vai ter que recalcular uma dimensão de uma placa fictícia aí, que seria esse radier equivalente a esse grupo de estacas. Tá bom? No nosso caso, na maioria das obras que a gente vai trabalhar, são grupos pequenos de estacas, né? Tipo assim, até 16, blocos 4x4 ali. Então, geralmente, a gente vai poder considerar que a estaca, né, aquele grupo de estaca, funciona como se fosse um estacão ou então um tubulão grandão, né, no qual o diâmetro desse tubulão englobaria todas as outras estacas. Então, como é que a gente vai calcular isso? Primeira coisa para a gente transformar esse grupo de estaca numa única estaca. Então, veja, por exemplo, digamos que eu tenho esse grupo de estacas aqui embaixo, né? Aqui tem uma linha de 4 estacas, né? Por 4 colunas de 13. Então, tem 12 estacas. Eu preciso calcular qual é a área da figura plana que circunscreve isso aqui, né? Contorna isso aqui. Então, como é que a gente vai calcular isso? Eu preciso calcular o diâmetro equivalente, como se eu transformasse essas 12 estacas numa única estaca que tem esse diâmetro. Esse diâmetro equivalente. D equivalente. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um grupo, 12 estacas e vou transformar em uma. Para que eu vou fazer isso? Porque o método para determinar o recalque de uma estaca isolada poderá ser aplicado aqui.
Então, basta eu saber o diâmetro da estaca e seguir o mesmo procedimento que eu ensinei para vocês com uma estaca isolada anteriormente. Só o que vai precisar? Calcular o diâmetro equivalente, que nada mais é do que essa equaçãozinha aqui, 1,27 vezes a raiz quadrada de AG. No caso, o que vai ser o AG? Vai ser a área, ó, incluindo estacas e solo, que estão dentro do grupo. Beleza? Isso quando eu tiver estacas do tipo flutuantes. Quando for estacas de ponta, né? É o mesmo procedimento, só muda que aqui, ó, em vez de 1,27, eu acho que está lá no outro slide, né? Não lembro o número direito, passa a ser 1,13. Mas exatamente a mesma coisa. Quando eu estiver trabalhando com estacas de ponta. O que é estaca de ponta? Quando eu tiver carregamento, né? Predominantemente na ponta das estacas. Já aprendeu isso. E nesse caso, o radie equivalente é exatamente igual ao tamanho das estacas. Beleza? Então, lembrando, quando é que eu vou considerar que é um radie e quando é que eu vou considerar que é um tubulão? Depende do número de estacas. Tá beleza? Então, ó, para estacas de ponta, eu uso esse D equivalente, do mesmo jeitinho que a gente fez ali. E para calcular o recalque, basta a gente calcular usando os métodos do Paulo e Davis, usando aqueles gráficos e aqueles ábacos que eu mostrei anteriormente. Beleza? Ah, me pergunta assim, e quando eu tiver módulos de elasticidade diferentes ao longo de camadas? Eu tenho que fazer um módulo equivalente, né? Um módulo equivalente, que vai levar em conta tanto o módulo de elasticidade das estacas quanto o módulo de elasticidade do solo, né? Então, ó, vou ter o EP para o módulo de elasticidade das estacas e o módulo de elasticidade do solo. Por quê? Lembra aquele grupo que eu fiz lá? Que era 4 estacas, né? Em linhas e 4 colunas de 3 estacas. Dentro dessa área, há concreto, que é esse aqui que eu estou achurando de verde, né? São as estacas, né? Todas as estaquinhas aí. E entre essas estacas há solo. Então eu preciso ter um módulo de elasticidade equivalente, que leve em conta tanto concreto quanto solo. Como é que eu vou fazer isso? Calculando assim, ó, módulo de elasticidade do concreto, das estacas, área de ponta, né, a soma das seções transversais de todas as estacas aqui, no caso, o que vai ser o AP? Imagina que eu tenho aqui 12 estacas, então o AP vai ser 12 vezes a área de uma estaca. Aí a área de uma estaca, π vezes o diâmetro ao quadrado por 4, né? Depende do diâmetro, se for lado, enfim. E o AG é a área do grupo, né? Aquela mesma AG que a gente calculou ali. Beleza? Com isso, a gente vai poder calcular um módulo de elasticidade equivalente, porque a gente precisa disso lá para calcular o recalque, né? Para calcular aquele K, que é a rigidez. Beleza? Então, veja, em alguns casos, né, o grupo sugeriu que para grupo de estacas menor que 16, a gente vai considerar como tubulão equivalente, que é o que eu falei, que vai ser a maioria dos nossos casos. E para grupos maiores que 16, a gente calcula como radie equivalente. Como radie equivalente, né, para grupos maiores que 16, o que eu fiz? Em vez de a gente calcular daquele jeito que a gente já sabe lá das fundações superficiais, eu trouxe um outro jeito aqui que leva em conta grupos de estacas mesmo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Quando for radie equivalente, você vai calcular o recalque do grupo, vai ser igual ao recalque de uma estaca isolada, você vai pegar uma estaca daquele grupo e calcular o recalque. Referente a uma carga. O que você vai pegar? Digamos que tem um grupo com 12 estacas. Você pega a carga, FZ, e divide por 12. Isso vai ser a carga que você vai considerar para esse grupo. Lembrando, se o grupo tiver 12, você divide por 12. Se o grupo tiver 10, divide por 10. Tá beleza? Então, a gente vai calcular o recalque do grupo em função do recalque da estaca isolada. Aí, o que vai faltar para a gente descobrir esse RS bem aqui? É esse aqui que vai dar um pouquinho de trabalho. Mas não, é muito difícil. Que vai ser o fator de influência e ele é tabelado. A gente tem essas tabelas para estacas, para grupos de estacas 2x2, que seria um bloco de 4 estacas, 3x3, 4x4 e 5x5.
Tá? Que eu acho que 5 por 5 é um número considerável aí de estacas para você fazer uma edificação aí com sucesso, certo? Existem blocos maiores? Sim, existem, né? Mas aí vai requerer um dimensionamento mais detalhado aí, mais apurado. Tá legal? Então, o que a gente vai precisar? Encontrar esse RS. Como é que a gente vai encontrar esse RS? Vai depender exatamente do tipo de estaca. Se é uma estaca flutuante ou se é uma estaca de ponta. Beleza? Se for estaca flutuante, a gente vai usar essa tabela aqui. Então, como é que a gente vai usar essa tabela? O que eu preciso? Aquelas mesmas informações que a gente usou nos ábacos. Tá? Vou precisar do L sobre D. Aí eu vou ter aqui essa coluna. Beleza? Vou precisar do K. Aí o K, você vai olhar para cá. Aqui o grupo de estacas, se é de 4, se é de 9, se é de 16 ou de 25. Beleza? Esse grupo aqui é para as estacas flutuantes, friction piles, grupos. Então, de estacas flutuantes. Está escrito aqui. Então, o que a gente vai precisar colher aqui nessas informações? Muitas vezes, gente, o que a gente vai precisar? Vai precisar pegar esses valores aqui, ó. Esse número para uma estaca de um L sub D de 20 para o grupo de 4 estacas. E calcular o RS a partir deles. São esses números aqui, são o valor de RS. Então, o RS são esses números. Colher um desses e multiplicar naquela formulazinha lá que eu mostrei para vocês ainda há pouco. Tá bom? Isso para o grupo de estacas, considerando atrito, né? Ou então estacas flutuantes. Para estacas de ponta é semelhante, só que agora é outra tabela. Mas esses são os mesmos dados. Tá beleza? Qualquer valor de rigidez que seja maior que 1000, a gente vai considerar como infinito. Beleza? Tanto para uma tabela quanto para outra. Tranquilo? Esse número bem aqui que vai definir vai ser o espaçamento S sobre D. O que é o espaçamento S sobre D, gente? Eu tenho um grupo de estacas, né? Digamos que eu tenho um grupo de 6 estacas. E eu tenho um espaço entre elas. Beleza? Esse espaçamento. Esse vai ser o S. Né? E o D nada mais é do que o diâmetro. Então, S sobre D. Então, você vai calcular isso. O S sobre D deu 2. Você vem aqui no de 2, né? No grupo de estaca de 4 com K de 1000. Então, quer dizer que o RS seria 1. Beleza? Então, é assim que a gente vai identificar nessa tabela. Professor, e se não tivesse os valores aqui? Interpola, né? Digamos que o S sobre D deu, sei lá, 2,5, que é comum aí para nossa norma. Nosso SD é de 2,5 a 3. Então, provavelmente, vocês vão usar esse aqui de 2,5 a 3. 2,5 a 3 não tem. Então, o que você faz? Você vai colher um valor para 2 e um valor para 5 e depois interpola com o valor de SD que você usar no seu projeto, se é de 2,5 ou se é de 3. Beleza? Com isso, a gente vai calcular o RS. Outra forma de calcular, fazer uma coisa mais rápida. Tem um método aí empírico, né? No caso, a gente calcula esse RS direto aqui, ó. Esse RS direto. Só que esse aqui você só está autorizado a fazer se for para um pré-projeto. Beleza? Porque esse aqui dá muito erro. Então, o que você vai fazer? Calcula o RS sem usar aquelas tabelas, no qual N vai ser o número de estacas. Tenho 12 estacas. Você pega 12, RS vai ser 12 elevado a meio, né? Esse valor de W aqui varia de 0,4 a 0,6. Então, vamos usar o valor médio, que é 0,5. Então, fazendo essa continha, você vai ter um RS e volta lá naquela fórmula e calcula o recálculo do grupo. Tá? Só que isso aí é um método que pode errar bastante. Então, só use para pré-projeto. Se for um projeto mais sério, use os outros métodos que a gente mostrou. Beleza? Vou parar a aula aqui e a gente começa a fazer um exercício. São 2 exercícios. A gente vai fazer um exercício de uma estaca isolada e depois de um grupo de estaques. Beleza? Então é isso. Até mais para vocês. Um abraço.